Eu sou Levi Costa e vou falar sobre 3 segmentos do monoteísmo cristão. O primeiro deles, o monoteísmo trinitário, ou os cristãos monoteístas trinitários. São aqueles que creem na existência de uma trindade, que, como o termo já diz, consiste de 3 pessoas eternamente iguais em seu ser divino, ou substância, mas que, não obstante a isso, não são 3 deuses, mas um Deus que subsiste e se manifesta em 3 pessoas distintas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, esta é basicamente a definição para a doutrina da Trindade. Mas os próprios trinitários não têm o mesmo consenso no entendimento de sua principal doutrina, a Trindade. Portanto, existe aqueles trinitários de uma visão igualitarista e aqueles com uma visão complementarista. Isto quanto à relação existente entre o Pai e o Filho, no que diz respeito à autoridade do Pai sobre o Filho, e a submissão ou subordinação do Filho, Jesus, à autoridade do Pai. Rebecca Grutin diz, abre aspas, esse é um ponto controverso da teologia, sobre o qual os estudiosos conservadores discordam, fecha aspas. Vamos então a esses 2 segmentos do trinitarianismo. Primeiro, o entendimento igualitarista. Estes entendem ter sido a submissão do Filho ao Pai apenas durante o tempo da encarnação do Filho na Terra, mas não antes desta ter acontecido, nem depois dele ter retornado ao céu. Ou seja, nem antes, nem depois da encarnação. Somente durante a encarnação do Filho, Jesus. Pai e Filho, no entendimento igualitarista, são plenamente iguais em tudo. Não existe mais a autoridade do Pai sobre o Filho, nem a subordinação do Filho ao Pai. Assim creem os igualitaristas. O igualitarista Millard Erickson comenta: uma subordinação temporal, funcional, sem inferioridade de essência, isto parece possível. Mas uma subordinação eterna não parece possível, diz Millard Erickson. O entendimento complementarista. Entenda, ambos são trinitários, mas com essa visão diferente com relação ao Pai e ao Filho, no que diz respeito, repito, à autoridade do Pai sobre o Filho e à submissão do Filho ao Pai. Complementaristas. Estes compreendem ter sido essa subordinação ou submissão já desde antes da encarnação. Isto enquanto o Filho esteve na terra, depois dele retornar ao céu, e assim será para sempre, pois a igualdade do ser e a subordinação de papéis entre as pessoas da Trindade não se dá meramente no período da encarnação, mas no eterno relacionamento entre o Pai e o Filho, dizem os complementaristas. O complementarista Wayne Grudem diz: há uma ordem no relacionamento, de modo que o Pai é eternamente o primeiro, o Filho o segundo e o Espírito Santo o terceiro. Todavia, não há inferioridade de ser ou de essência. Pai, Filho e Espírito Santo são cada um deles plenamente Deus e iguais em todos os atributos. Se não tivéssemos essa diferença nos relacionamentos entre os membros da Trindade, então não seria mais Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele conclui: a ideia de autoridade e submissão sempre existiu no relacionamento eterno entre o Pai e o Filho na Trindade. Isso jamais teve um princípio, sempre existiu e sempre vai existir. Se não tivéssemos essa diferença de autoridade nos relacionamentos entre os membros da Trindade, então não saberíamos de diferença nenhuma. Como uma pessoa é diferente da outra? Elas não seriam mais Pai, Filho e Espírito Santo. Isso seria deveras perturbador, conclui, portanto, Wayne Grudem. Esse é o segmento dos cristãos monoteístas trinitários, que creem na Trindade, 3 pessoas subsistentes em um único Deus, ou um único Deus subsistente em 3 pessoas. O segundo segmento do monoteísmo cristão: cristãos monoteístas unicistas. A essência da doutrina unicista é a centralização do nome de Jesus.
Os teólogos unicistas entendem que a expressão em nome, conforme está em Mateus 28:19, referindo ao Pai, Filho e Espírito Santo, são apenas nomes singulares de Jesus. Assim, o que parecia ser apenas uma polêmica referente à fórmula batismal resultou na negação da doutrina da Trindade. Os unicistas não aceitam a pluralidade de pessoas na unidade divina. Qualquer referência à ideia de Trindade, eles interpretam como sendo várias manifestações de Deus ou de Jesus. Logo, não são contra a Trindade pelo fato de não crer que Jesus seja Deus, mas, ironicamente, pelo fato de crer que Deus é só Jesus. Enquanto os trinitários creem em um Deus que se manifesta por meio de 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a doutrina unicista, por sua vez, sustenta haver uma única pessoa que se manifesta ora como Pai, ora como Filho e como Espírito Santo em outro momento, cujo nome seria apenas Jesus. Ou seja, ele se manifesta de 3 modos diferentes. Não são 3 pessoas distintas, como creem os trinitários, mas apenas uma única pessoa em 3 modos distintos de se manifestar em ação. Em razão desse entendimento, os unicistas também são chamados de unicistas modalistas. Em suma, os unicistas creem que existe um só Deus se manifestando de várias formas e nomes, como Pai, Criador do mundo, como Filho, veio resgatar o homem do pecado, e como Espírito Santo, que está atuando hoje. Terceiro segmento do monoteísmo cristão são os cristãos monoteístas unitários. Falamos primeiramente dos trinitários, agora por último falamos dos unicistas, e agora vamos falar acerca dos unitários. Todos monoteístas. Unitários são aqueles contrários à visão dos trinitários e dos unicistas, como acabamos de explicar. Creem apenas em 2 pessoas, a saber, o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Porém, só a pessoa do Pai é divina. O Filho não é da mesma substância do Pai. Portanto, o Filho não é divino em seu ser como o Pai. Daí a fé monoteísta unitária, pois o único divino, portanto Deus, é o Pai. 2 pessoas, Pai e Filho, porém só o Pai é Deus, portanto de natureza divina. Por isso, unitário é aquele que assim crê. Mesmo o Filho, tendo toda a autoridade, acima de todo nome que há nos céus, na terra e embaixo da terra, isso lhe foi concedido pelo Pai, ao exaltá-lo soberanamente a essa posição, pois o Pai, conforme o monoteísmo unitário, é o único Deus Todo-Poderoso. Não há, portanto, uma terceira pessoa formando uma trindade com o Pai e o Filho, que o Espírito Santo, a quem a Bíblia muito se refere, diz respeito à pessoa do Pai, que é Espírito e é Santo, portanto, o Espírito Santo, o próprio Deus Pai. Em resumo, conforme o monoteísmo unitário, não um em 3, um Deus subsistente em 3 pessoas igualmente divinas, no caso a Trindade, nem 3 em 1, 3 modos de manifestações da mesma e única pessoa divina, como crê o unicismo, mas 2, Pai e Filho, em perfeita comunhão e correlação nas ações, porém, um só Deus, o Pai, em completa distinção do ser divino em relação ao Filho, Jesus, que o Filho não é o mesmo que o Pai, ou seja, Deus, ele é eternamente, antes da encarnação, durante a encarnação e depois da encarnação, é o que ele sempre foi, o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Deus vivo é o Pai, o Filho é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo. Unitário é aquele que assim crê. 3 segmentos do monoteísmo cristão apresentam as mais variadas versões na tentativa de explicar e mesmo definir esse Deus, um ser tido como divino, que caiba dentro de uma definição religiosa teológica, não passa de uma abstração da imaginação e interpretação humana, pois o Criador está infinitamente além de quaisquer sistematização
doutrinária teológica. Por isso, digo, a religião explica seu Deus em particular, mas ninguém explica de fato o Criador do universo. É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.